Diz a palavra do Senhor. Êxodo, capítulo 20. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém, meus irmãos. Vamos orar. Ó Senhor, nos perdoe os pecados que tivemos na nossa alma neste momento. Nós rogamos, Senhor, nos conceda a bênção de estudarmos a sua tão bendita palavra e estes mandamentos que o Senhor nos deu como orientadores para a nossa obediência. Que nos ensine, Senhor, e que nos dê um coração que tenha disposição, amor, zelo para obedecer o que o Senhor nos ensinar, para a sua glória, para o nosso bem, para que outros conheçam também por nossa vida o que é uma vida no temor do Senhor piedosa, para a glória do Senhor, por graça do seu Espírito, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém, graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Hoje eu pedi para vocês até marcarem, irmãos, um ponto aqui para nós continuarmos o estudo a partir desse ponto, que foi a respeito da graça de Deus através dos líderes, né, de como eles devem agir pela graça de Deus e não pela força humana. Na aplicação do 2º mandamento. Nós estamos estudando o 2º mandamento. Então, hoje, com a graça de Deus, eu quero continuar aqui desse ponto, exatamente dessa obra de Deus através dos líderes, para aplicar, para fazer valer o 2º mandamento, né? Bom, qual é o 2º mandamento? O 2º mandamento, a pergunta 107, é: não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma de tudo que há em cima no céu, do que há embaixo na terra, nem das coisas que haja debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe dará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, o Deus forte e zeloso, que vinga a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e que usa de misericórdia até 1000 gerações com aqueles que me amam e que guardam os meus preceitos. Nós já estudamos aqui no Catecismo Ortodoxo, e nós estamos lendo ainda o Catecismo Maior, que este mandamento ele nos proíbe imagens no culto, não é? Isso mostra como Deus ele quer ser adorado no culto a Ele. Então, o primeiro mandamento, ele trata, não terás outros deuses. O primeiro mandamento trata de que nós devemos adorar a Deus, o objeto do nosso culto, né?
o cultuado, o adorado é o Senhor, e o segundo mandamento, ele trata da forma que nós vamos adorá-lo, e essa forma é correspondente a ele também. Então as imagens denigrem a ele, porque as imagens limitam Deus, não devemos fazer imagens. Mas isso se aplica também aos outros, a todos os elementos do culto, e o Catecismo Maior, ele trata desses elementos do culto. Pergunta 108 diz assim do Catecismo Maior: quais são os deveres exigidos no segundo mandamento? Os deveres exigidos no segundo mandamento são receber, observar, guardar puros, inalterados, todo o culto e todas as ordenanças religiosas que Deus instituiu em sua palavra. Então, nós temos estudado que Deus deu uma forma específica de culto no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. No Novo Testamento, o Catecismo Maior diz assim: especialmente a oração, as ações de graças em nome de Cristo, a leitura, a prédica, o ouvir a palavra, a administração, a recepção dos sacramentos, o governo e a disciplina, o ministério e a sua manutenção. Essas coisas são ordinárias, ou seja, essas coisas devem ser mantidas nos cultos, mas existem coisas extraordinárias que às vezes por necessidades especiais nós vamos fazer, que são essas aqui: o jejum religioso, o jurar em nome de Deus e o fazer votos a Ele. Então, esses aqui são os elementos básicos do culto ao Senhor, culto público ao Senhor. Então, nós temos que receber esses elementos, observá-los e guardá-los puros e inalterados, estes elementos de culto. Mas também nós temos que ter uma reação com relação aos cultos falsos que nós conhecemos e que nós temos contato na sociedade, muitas vezes em igrejas e nas famílias, e enfim, em vários outros lugares e ambientes. Em relação a esses cultos falsos, nós temos que fazer o quê? Nós temos que desaprovar, detestar e opor-nos a todo este culto falso. Então, é isso que nós temos que fazer, né? Então, desaprovemos no nosso coração, detestemos no nosso coração e vamos nos opor a esse culto falso. Aí nós chegamos a esse ponto. Como devemos nos opor a este culto falso? Eu coloquei o exemplo aqui para vocês de que nós podemos, por exemplo, chegar numa igreja aqui no Tapajós, por exemplo, no Conjunto Tapajós ou no bairro do Tapanã, aí nós passamos na frente da igreja, aí nós vemos lá uma imagem, lá na igreja, naquela igreja. Olha, nós não somos daquela igreja, nós estamos só passando pela igreja. Aí nós passamos lá, vemos uma imagem lá. Ah, como é que eu devo me opor? Eu sei que aquilo lá é um culto falso, porque Deus proíbe fazer imagem. Será que eu posso entrar naquele local de culto ali, que eu nunca frequentei, que não é minha igreja, não é minha comunidade, nem conheço aquelas pessoas, e eu posso chegar lá e derrubar aquela imagem, dizer assim: olha, eu vou me opor ao culto falso. Então, onde eu vir imagens, eu vou derrubar, eu vou me opor. É isso que eu tenho que fazer? Não. Eu tenho que, sim, desaprovar, detestar e opor todo culto falso, mas segundo a posição e vocação de cada um. É isso que o Catecismo Maior vai dizer. Ou seja, meus irmãos, de acordo com o meu chamado e a minha liderança, especialmente, a minha autoridade que eu tenho, seja na família, seja na igreja e seja na sociedade, eu deverei, então, me opor a este culto falso, implementar o verdadeiro culto. Não é? Então, isso tem a ver com as esferas da sociedade ou com os chamados de cada um de nós. Portanto, eu como pai, como mãe, sou chefe da minha família. Eu aqui como pastor, sou o líder da igreja, uma autoridade pública, ela é uma autoridade sobre uma nação ou sobre uma parte da nação. Então, dentro dessas posições, nós devemos, então, implementar o verdadeiro culto e lutar contra o culto falso. Se eu sou, por exemplo, alguém que estou debaixo de uma autoridade, evidentemente, por exemplo, na minha família, dei também esse exemplo aqui para vocês, dentro da minha casa, e o meu pai tem lá uma imagem, que ele, um altarzinho lá na casa, e ele tem lá uma imagem, e eu sou um cristão,
e ele tem isso lá. Ele é o meu pai, ele é dono da casa. Eu não posso chegar lá e derrubar, mas eu posso, dentro da minha influência como filho. Então, você é filho, então você haja como filho. Você é irmão de alguém, haja como irmão. Você é pai de alguém, mãe de alguém, haja como pai, como mãe. Você é vizinho. Então, vocês estão entendendo? Dentro de cada posição e chamado que nós temos nas nossas relações com as pessoas, que nós devemos agir. Nós temos uma posição de liderança, nós devemos, então, tomar as decisões para implementar o culto verdadeiro e retirar o culto falso. Se nós não temos uma posição de liderança, mas dentro daquela posição nós podemos influenciar para que as coisas então venham progredir no sentido de um verdadeiro culto ao Senhor. Então, dessa maneira. Então, por exemplo, em relação ao meu pai, que tem lá um altar, eu não posso chegar lá e derrubar, mas eu posso evangelizá-lo, eu posso ir conversando com ele, eu posso ser uma influência benéfica para ele, espiritual, orar muito por ele. A primeira coisa é orar, né, irmãos? Orar muito por ele, e com isso, com a graça de Deus, quem sabe aí eu não tenho uma grata surpresa de um dia ele mesmo derrubar aquele altar. Isso tem acontecido, irmãos, mas nós não devemos tentar fazer algo fora da nossa posição e da vocação, mas temos que agir com sabedoria. Aí eu avancei um pouquinho e mostrei para vocês que, mesmo que você seja um líder, você não pode implementar isso também de qualquer forma. Quando a Bíblia mostra que nós temos que implementar o culto verdadeiro e nos opor ao culto falso, isso tem a ver com a posição, mas tem a ver também com a maneira que isso vai acontecer no sentido espiritual. Eu disse para vocês assim, um pai, por exemplo, ele não pode, pela irritação dele, pela força dele, pela brabeza dele, eu enfatizei muito isso semana passada, tentar mudar um filho, né? Então, esse meu filho não muda, ele se desespera e tenta mudar pela própria força dele, levá-lo a adorar a Deus pela própria força dele. Não é assim. Existe, aí que eu tenho que tocar e mostrar para vocês que existe, não é pela força nem pela violência, não é pela minha capacidade que eu mudo as pessoas, mas é pelo Espírito Santo, é pela graça de Deus. O assunto é bastante extenso, meus irmãos, e existe a questão das esferas, quer dizer, um pai, ele vai agir como um pai, e ele tem certas autoridades. Eu quero enfatizar mais essa questão do pai, mas, por exemplo, um governo, deixa eu colocar aqui para vocês, o presidente da República, ele é presidente de uma nação, e ele, se ele é um cristão, né, ele deve lutar pela adoração a Deus na sua nação. Mas como ele vai fazer isso? Impondo por lei, por exemplo, que as pessoas, todo mundo seja cristão? Não. Ele vai agir como presidente, ele vai governar bem, ele é responsável pelas questões ali, irmãos, de segurança, de economia, de tanta coisa que o presidente tem que fazer em termos sociais. É isso que ele vai fazer, ele vai agir dentro da esfera dele de poder. Não tentar implantar o culto à força pelas armas, não, de jeito nenhum, mas ele vai ser um exemplo de homem na função dele e orando a Deus, com certeza ali na posição dele será uma influência benéfica para aquela nação. Ou seja, de acordo com a esfera, de acordo com o que ele... É isso que o catecismo está dizendo, de acordo com a sua posição e chamado, vocação, é que ele deve agir. Agora, um pai já é diferente. Um pai, ele já pode ali, por exemplo, não deixar que se faça imagens de escultura na sua casa. Isso ele pode e ele deve agir nesse sentido. Ele tem autoridade, por exemplo, para chamar os seus filhos para um culto doméstico diário. E ele ensinar os seus filhos, orar com os seus filhos, cantar louvores com os seus filhos. Ele já tem, então, dentro daquela esfera, ele tem certas ações em que ele pode fazer isso. Porém, mesmo nesse caso, não será pela força dele, não será pela imposição dele ou pela raiva dele, e esse é o ponto que eu toquei semana passada, pela capacidade dele que ele vai fazer o filho adorar a Deus. Porque essa adoração, meus irmãos, um ponto que eu toquei também no estudo
se não me engano, da semana retrasada, que o culto, a reforma do culto e o culto conforme a vontade de Deus, a expressão desse culto aqui público, deve ser acompanhada de uma vida de culto. Se isso não acontecer, o culto aqui será uma hipocrisia. Então, o culto verdadeiro começa no coração. Existem 3 características do verdadeiro culto, ou 3 partes elementares, vamos dizer assim, de um culto verdadeiro a Deus. Primeiro, eu tenho que pensar a quem eu adoro. Eu adoro a Deus. Segundo, eu tenho que pensar na minha atitude com relação a Deus. Só haverá adoração verdadeira a Deus quando eu faço isso de coração, porque a Bíblia fala muito do coração, que é o centro do ser. Então eu devo adorar a Deus de todo o meu coração. Terceiro, aí vem a expressão de culto. Como é que eu expresso o culto, que é essas questões aqui que eu estou tratando com vocês. Então, uma pessoa que ela, por exemplo, só olhar a questão da forma do culto, mas o coração dela é distante de Deus, será só cerimonial. Não vai ser um culto verdadeiro, e Deus não aceita esse culto. O culto tem que ser o culto da fé, o culto do amor, o culto de um coração crente e voltado para Deus verdadeiramente, porque senão é idolatria, é só uma expressão, mas na verdade meu coração está distante de Deus. Como o Senhor Jesus citou no Antigo Testamento, esse povo honra-me com os lábios, mas seu coração está distante. Então precisa ter o coração. E quando o coração está voltado para Deus, eu não cultuo a Deus só aqui na igreja, mas eu cultuo a Deus quando eu estou lá na minha casa, tratando com meu pai, com a minha mãe, com o meu filho, com o meu irmão, com o meu vizinho, quando eu estou no meu trabalho, com os meus colegas de trabalho, com os meus clientes, com os meus funcionários, se eu sou chefe, enfim. A minha vida vai ser um culto. Então, meus irmãos, quando nós pensamos num pai ou num líder que quer implementar este culto ao Senhor e quer trabalhar para que a sua família, os seus filhinhos, eles adorem a Deus de forma correta, ele tem que lidar especialmente com o coração dessas crianças, desses jovens. Tem até um livro aqui de um autor que escreve muito na área de educação, né? Eu não sei nem se está aí esse livro, mas faz parte da nossa biblioteca, que é Pastoreando o Coração da Criança. Pastoreando o Coração da Criança. É exatamente isso, é a questão do coração. É a questão do coração, irmãos. Então, é claro que é um assunto que eu só vou passar assim, bem superficialmente, mas que tem a ver com o segundo mandamento, por isso que eu não posso deixar de tratar. E semana passada eu falei para vocês, para nós lermos aqui Deuteronômio capítulo 6. Vamos então continuar aqui, irmãos? Abra sua Bíblia aí, Deuteronômio capítulo 6. Aí o Senhor, ele diz aqui na sua palavra, a partir do primeiro versículo: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos, os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Então veja que era um mandamento para eles e para os filhos, né? Agora nós estamos aqui no ambiente da antiga aliança. E no ambiente da antiga aliança nem todo mundo ia ser convertido mesmo. Na nova aliança, só está na nova aliança quem realmente é convertido. Mas aqui nós temos os 10 mandamentos no capítulo 5, que é a repetição do Êxodo 20. Porque Êxodo 20, Deus deu no início, lá da caminhada do povo no Sinai ainda, Deus deu os 10 mandamentos, e aqui Moisés repete os 10 mandamentos, já que Moisés aqui é o último discurso dele, ele está para morrer. Então, na verdade, aqui ele já está falando para a geração que chegou na terra, porque aquela primeira geração morreu. Vocês conhecem a história bíblica, eles pecaram
E eles ficaram no deserto, eles morreram. Então aqui já é outra geração que houve a repetição dos 10 mandamentos no capítulo 5 de Deuteronômio. Então, quando o Moisés fala aqui que deveria ensinar os filhos, isso está evidentemente enfatizado aqui, especialmente os 10 mandamentos. Ainda que podemos dizer não somente os 10 mandamentos, mas também todas as leis cerimoniais, civis, mas a grande questão aqui são os 10 mandamentos. Então, eles deveriam ensinar os seus filhinhos. Como eles deveriam fazer isso? Versículo 3. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te diz o Senhor teu Deus, pois na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão aonde, meus irmãos? No coração. Então veja que não eram palavras apenas para ficarem na mente, não eram palavras apenas para ficarem no papel, não eram palavras ou na pedra, não eram palavras apenas para serem colocadas em algum lugar que o povo visse, mas eram palavras que deviam estar no coração. Coração aqui trata aqui, irmãos, é regeneração. Não tem como a lei de Deus estar no coração sem a pessoa ser regenerada, sem a pessoa nascer de novo, sem a pessoa ser realmente uma crente, arrependida dos seus pecados, que ama a Deus. Ela precisa amar o Senhor teu Deus de todo o coração. Para que a lei de Deus esteja no coração, ela tem que amar a Deus de coração. E aqui é regeneração, é mudança, é obra do Espírito Santo. Nem todos de Israel conseguiram isso, porque essa promessa de uma mudança de coração só era para a nova aliança. Mas aqui para nós, irmãos, na nova aliança, a nós é dado esse teste. Nós realmente somos cristãos, nós realmente somos crentes, nós realmente somos adoradores de Deus. Um líder não pode implementar um culto sem que ele esteja praticando esse culto. Quando a Bíblia fala que os pais devem ensinar os seus filhos, a primeira coisa que tem que acontecer é que realmente os pais adorem a esse Deus que eles estão querendo ensinar, adoração a Ele. Eles amem esse Deus de coração. E as palavras dele, os mandamentos deles, estejam realmente no coração deles. É a partir daí, meus irmãos, que pode-se fazer o que está no versículo 7. O que é que diz o versículo 7? Ensinarás aos teus filhos. Então, o ensino, ele pressupõe o amor no coração da parte do mestre. A palavra que é ensinada, para ser ensinada, realmente precisa estar no coração daquele que ensina. Porque senão, não vai conseguir. É hipocrisia, é mentira. E veja que essa palavra, ela vai ser ensinada no cotidiano, na vida dessas pessoas, porque a partir do versículo 7, a Bíblia vai falar do dia a dia. Ela vai dizer no versículo 7, ensinarás a teus filhos e falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Então isso aqui, meus irmãos, ela é a vida daquelas pessoas. É a vida familiar delas. Isso vai dirigir a maneira de elas comerem, de elas andarem, de elas deitarem, de elas se levantarem. É o culto a Deus no cotidiano. E é nesse culto do cotidiano que o pai vai ensinando, vai falando para os seus filhos. Mas isso aqui, meus irmãos, nós devemos entender que não é só um falatório, não é só um ensino, mas a vida daquele pai. O filho, ele vai vendo aquele pai que ama a Deus, que teme a Deus, um pai que vai tratar a mãe dele de maneira amorosa, como Paulo vai falar. Eu estou conectando os textos aqui, mas para vocês perceberem, por exemplo, um filho que vê como ele trata a mãe dele, como ele ama a sua família, como ele ora pela sua família. Ele é o pastor da casa. Como ele tem carinho por eles, como ele não abusa da sua autoridade, porque esse é o grande problema das autoridades, o abuso.
As autoridades não podem abusar do seu poder. As autoridades são servas de quem eles lideram, na verdade. E aquele ambiente ali, no dia a dia, aquele filho vai convivendo com aquele pai piedoso que ama o Senhor no coração, que obedece ao Senhor no coração. E aí o versículo 9 diz, versículo 8, também as atarás por sinal na tua mão, terás por frontais entre os teus olhos, as escreverás nos umbrais da tua casa, nas tuas portas. Isso aqui para lembrança da lei de Deus. A lei de Deus domina, mas essa lei de Deus não está só nos umbrais da casa e nas portas, mas antes disso ela está no coração. Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria com grandes e boas cidades que tu não edificaste, casas cheias de todo bem que tu não encheste, poços cavados que tu não cavaste, vinhas e olivares que tu não plantaste, e comeres e te fartares, ou seja, quando o povo estiver abastecido, próspero, cheio de bens, boas casas, poços, alimento, tudo de bom que o material pode nos dar, que essa vida material nos oferece, que vem de Deus, Deus é que dá. Mas isso é um perigo. Aí a Bíblia previne, o Senhor previne, guarda-te, que não te esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver ao redor de vós. Ou seja, guarda-te para que quando estiveres abençoado, não te esqueças de Deus, para que essas coisas sejam desvio para ti, para que a prosperidade material faça com que esqueças de Deus. Isso é um pecado, é uma tentação de todos nós, irmãos, de todos os tempos. Às vezes nós pensamos que só no nosso tempo nós temos tentações tecnológicas, mas essas coisas sempre existiram, na verdade, dentro da cultura e do seu tempo. Os homens sempre são tentados a esquecer de Deus por causa das coisas e desembocar para a idolatria, decair para a idolatria, fazer ídolos que sejam de acordo com o seu coração. Nós temos que nos guardar disso. Então, tudo isso é um pai piedoso, é um pai que ama Deus no coração, é um pai que fala da palavra de Deus para os seus filhos, é um pai que ensina eles assim, e é um pai que, pela graça de Deus, ele resiste à idolatria, às tentações dessa vida, a se esquecer de Deus. Ele não esquece de Deus. É um pai que não idolatra no seu coração, na sua vida. Então, esse é o pai que pode implementar um culto na sua casa. Não é pela raiva, não é pela forçando o filho a ser um adorador, não é pela força, não é pela violência, e assim tudo que nós queremos realmente influenciar as pessoas, mas é pelo exemplo, é pela oração, é pela graça de Deus, é pelo ensino, pela palavra, pela vida, e que ele vai influenciando seu filho, que o filho vai aprendendo ali a adorar o Senhor, né? Agora, há uma questão prática em que, por exemplo, ele tem autoridade ali para não deixar se fazer imagem, para ele não deixar o filho, por exemplo, fazer uma imagem. Isso ele tem, isso ele deve implementar. E realmente chamar os filhos, como eu falei, para adoração, para o louvor, mas isso, irmãos, não pode vir sem esse outro lado, porque senão vai ser só ritual, vai ser só hipocrisia. Um filho, por exemplo, que todo dia tem o culto doméstico, tem aquela religiosidade do culto doméstico, de ler a Bíblia, de cantar um hino e de orar, mas que o pai abusa da autoridade dele, ou o pai desrespeita a mãe na frente dele, ou eles brigam na frente dessa criança, desse adolescente, ou assim por diante. Um pai que deve fazer isso dominicalmente. Um pai deve ser exemplo de guardar o dia do Senhor, de vir para a igreja, de buscar uma igreja que tenha um culto puro e de conduzir os seus filhos todo domingo. Ele tem essa obrigação, principalmente quando eles são crianças, de realmente, aí não tem vontade de criança não. A criança tem que ir com o pai mesmo, é obediência. E o pai, ele conduz os seus filhos, ele traz os seus filhos para a igreja, ele tem essa autoridade, né? Claro que ele faz isso com amor também, com paciência, com carinho com os seus filhinhos, mas ele vai conduzindo. Mas um pai que faz isso, mas na vida dele,
no ambiente familiar, ou nos negócios dele, o filho vê ele mentindo, enganando, bate alguém na porta de casa, e ele vê o filho, o pai, por exemplo, mentindo, enganando aquela pessoa, de alguma forma, nos seus negócios, na sua vida. É hipocrisia, meus irmãos. É hipocrisia. Um ambiente onde tem brigas, confusão. Se a nossa religião não estiver na nossa casa, no nosso prato de comida, na maneira como nós comemos, bebemos, conversamos, falando, não é cristianismo. O cristianismo e essa mudança toda, e é assim que nós vamos influenciando as pessoas, implementando, é nesse ambiente que se implementa o culto verdadeiro, é que realmente essa mudança pode acontecer, e é nesse ambiente que existe o verdadeiro cristianismo. A graça de Deus, ela opera nos corações. A graça de Deus, nós temos sempre que entender isso. Nós não podemos desvencilhar o segundo mandamento do primeiro mandamento. O segundo mandamento diz, não faça mais de escultura. Mas o primeiro mandamento, ele diz, adorem a Deus, verdadeiro e não os falsos. Então, o coração está no primeiro mandamento. O primeiro mandamento, ele vai dar sentido aos outros. Então, é importante um pai, ele ser esse exemplo, um líder. Aí, mudando para as esferas, se você é chefe, por exemplo, né? Aí vou dar um exemplo para vocês perceberem que as coisas vão mudando. Se você é chefe de uma repartição, ou você é uma autoridade em conhecimento de algum setor, você pode ser chefe de uma repartição, e ali você vai exercer uma posição de liderança. É claro que ali você não vai fazer a mesma coisa que como um pai, mas dentro do seu ambiente de trabalho, ser uma pessoa honesta, amando as pessoas, respeitando os seus liderados, lidando com eles com respeito. E aqui ali, falando do Evangelho, você vai também influenciando a vida espiritual dessas pessoas, em alguma medida. Se você é uma autoridade de conhecimento, o que eu estou chamando de autoridade de conhecimento? É quando você tem um conhecimento que outras pessoas não têm. E você exerce na sua profissão esse conhecimento, a mesma coisa. Você tem que, dentro daquele ambiente, você exercer uma influência para a implementação do culto verdadeiro, né? Então, você está num lugar onde as pessoas são maioria católico-romanas, por exemplo, e na época do Sírio, todo mundo ali passa ali na frente da loja ou da repartição, passa aquela procissão, todo mundo vai lá, você não vai, né? Você não vai apoiar aquilo, você não vai dar nenhum apoio para aquilo ali. Mas você, na sua forma de viver, de lidar com aquelas pessoas, de trabalhar, você não vai fazer só isso de não participar daquele culto, mas na sua vida você vai mostrar a quem você adora, porque senão vai ser só um ritual. Eu só não adoro aquele ali, aquela imagem, eu não participo daquele culto, mas pode ser que eu esteja servindo outro tipo de Deus, de idolatria. Não é, meus irmãos? Isso vai dar sentido a toda a nossa vida. A coisa, quando nós chegarmos na segunda parte, eu até fiquei tentado agora para olhar um pouquinho para a segunda parte, que é a relação com o próximo. Mas eu vou me conter aqui para quando chegar na segunda parte, nós vamos ver os mandamentos com relação ao próximo, aí eu vou poder falar melhor dessas coisas para vocês. Mas, por exemplo, tem muita coisa que a gente vê, só para abrir esse parênteses, no momento certo nós vamos tratar disso, tem muito debate que nós vemos hoje na internet, que vem com pressupostos ditos cristãos, que não passam de idolatria. Porque as pessoas, elas não estão agindo de maneira realmente cristã, nem quando elas escrevem coisas na internet, nem quando elas reagem a uma notícia que elas acham absurdo. Então tem muita coisa, irmãos, que nós temos que entender que diz respeito ao culto, adoração e louvor a Deus, e que nós não vamos poder nos opor ao que é errado se nós não estivermos realmente em tudo na vida, como Paulo diz, quer comais, quer bebais, faças qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de quem? De Deus. Então é a graça de Deus que nos muda, que nos santifica e que nos faz pessoas
que venham influenciar o nosso próximo. Vamos avançar então, meus irmãos. Que horas são aí? Vou tentar continuar. Remover tal culto, todos os símbolos de idolatria. Então, resumindo aqui, essa oposição vai ser de acordo com a posição e a vocação de cada um, agindo pela graça de Deus no seu ambiente de trabalho, de vocação familiar, enfim, onde ele estiver. Pergunta 109. Vamos começar uma nova pergunta agora, que é a penúltima, né? Ainda tem aqui, tem duas. Quais são os pecados proibidos no segundo mandamento? Então, nós vimos que o Catecismo Maior, ele trabalha sempre de duas formas. Primeiro, quais são os deveres exigidos, que são esses cultos, esses elementos do culto, eu protegê-los e eu desaprovar o culto falso, né? Agora, quais são os pecados proibidos no segundo mandamento? Vamos ler aqui então. Os pecados proibidos no segundo mandamento são estabelecer, aconselhar, mandar, usar e aprovar de qualquer maneira qualquer culto religioso não instituído por Deus, o fazer qualquer imagem de Deus, de todas e qualquer das três pessoas, quer interior no espírito, quer exteriormente qualquer forma de imagem ou semelhança de criatura alguma, toda adoração dela ou de Deus nela ou por meio dela, o fazer qualquer imagem de deuses imaginários e todo culto no serviço a eles pertencentes, todas as invenções supersticiosas, corrompendo o culto de Deus, acrescentando ou tirando dele, quer sejam inventadas e adotadas por nós, quer recebidas por tradição de outros, embora sob o título de antiguidade, de costume, de devoção, de boa intenção, ou por qualquer outro pretexto, a simonia, o sacrilégio, toda negligência, desprezo, impedimento e oposição ao culto e ordenanças que Deus instituiu. Então, muita coisa aqui, hein? Então, vamos caminhando aí, explicando aos irmãos. Então veja, os pecados proibidos no segundo mandamento. Você percebe uma relação entre um mandamento, um dever e uma proibição. Qual é o dever primeiro, segundo o Catecismo Maior, do segundo mandamento? Está lá no iniciozinho da pergunta 108. Receber, observar, guardar puros e inalterados todo culto e ordenanças religiosas que Deus instituiu na sua palavra. Qual é o pecado proibido? Estabelecer, aconselhar, mandar, usar e aprovar que qualquer maneira, e aprovar de qualquer maneira qualquer culto religioso não instituído por Deus. Entendeu a relação? Então, na medida que eu vou recebendo, observando e guardando puros e inalterado o culto que Deus dá na sua palavra, eu naturalmente não posso, aliás, nem dá para fazer isso. É uma relação, é como se fosse as duas faces de uma mesma moeda. Eu não consigo fazer uma coisa e fazer a outra ao mesmo tempo. Faço uma e eu não consigo fazer a outra. Então, desde que eu recebo, observo, guarde puros o culto inalterado conforme a palavra de Deus, eu não vou poder estabelecer, não vou poder aconselhar, não vou poder mandar, usar e aprovar qualquer coisa não instituída por Deus. Então, meus irmãos, aqui está a primeira proibição em relação a este mandamento. Vamos ler os textos aqui? Vamos lá. Números. Eu vou pedir para o meu querido irmão Maurício. Deixa água para o seu irmão. Já acostumei, Maurício. Agora já me acostumar. Números, capítulo 15, versículo 39. Números, capítulo 15, versículo 39.
38, para nós entendermos melhor, tá? Números capítulo 15, versículo 38. Diz assim a palavra do Senhor. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nas bordas das tuas vestes façam franjas pelas suas gerações. Amém. Muito obrigado. Que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas ponham um cordão de azul, e as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais, e não seguireis após o vosso coração, nem após os vossos olhos, pelos quais andais vos prostituindo, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sejais ao vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para ser vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Perceba, façam os mandamentos, não sigam o coração. Então, vamos colocar aqui a seguinte coisa, irmãos, um alerta para nós. Nem tudo que nós gostamos está na Bíblia. Nós podemos gostar. Por exemplo, você pode achar que o culto, ele deveria ter um certo detalhe, uma certa forma de expressão cultica, né? A expressão do culto, que você acha interessante, você acha bonito, você acha que aquilo ia ser atraente. Você pode achar isso. Nós podemos ter essas coisas que nós até passamos num lugar assim, vemos uma igreja fazendo, ou já visitamos uma igreja, que a igreja faz isso, aí achamos interessante. Nos agradou. Ok. Mas nunca coloque o critério do que lhe agrada como algum critério para o culto, ou seja, algo que realmente seja determinante para nós implantarmos no culto público. Não podemos fazer isso de maneira nenhuma. A Bíblia diz: não seguireis após o vosso coração, mas os mandamentos do Senhor. Porque, irmãos, o coração ele é muito sutil, ele é muito enganoso, ele é muito perigoso. Uma coisinha assim, sabe, inocente, pode com o tempo causar muito problema. Vocês imaginam que essa corrupção toda que está na igreja de Roma, você entra lá numa missa católica, você assiste uma missa católica e você vê tanta corrupção no culto, tanta coisa que não está nas escrituras sagradas. Vocês pensam que isso já surgiu assim? Não, isso é um processo. Mas quando as pessoas começaram a seguir o seu coração, então nós temos que ter um alerta muito grande. Não é o meu coração, não é o meu gosto pessoal que vai determinar o que nós vamos fazer no culto público. É a palavra de Deus. Então, todas as vezes que os irmãos tiverem uma ideia, um pensamento, deveria ter assim no culto. Primeiro pergunte, isso é do meu coração ou está na palavra de Deus? A nossa regra é a palavra de Deus. Vamos ver outro versículo aqui, irmãos. Deuteronômio capítulo 13, versículo 6. Nós não podemos estabelecer e aconselhar, mandar aquilo que não está na palavra. Deuteronômio capítulo 13, versículo 6 ao 8. Quando te incitar teu irmão, filho de tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu seio, ou teu amigo, que te é como a tua alma, dizendo-te em segredo: vamos e sirvamos outros deuses, que não conheceste, nem tu, nem teus pais,
dentre os deuses dos povos que estão em redor de vós, perto ou longe de ti, desde a extremidade da terra até a outra extremidade da terra, não consentirás com ele, nem o ouvirás, nem o teu olho o poupará, nem terás piedade dele, nem o esconderás, mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira contra ele para o matar, e depois a mão de todo o povo. E o apedrejarás até que morra, pois te procurou apartar do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Vamos separar as coisas, né? Aqui era a antiga aliança. Você não vai fazer isso hoje, dessa maneira aqui. Nós estamos na nova aliança. Na antiga aliança havia uma nação, havia uma lei civil, havia pena de mortes estabelecidas. Entre essas penas de mortes estava o pecado da idolatria e a pena por apedrejamento, né? Hoje não. Nós não estamos mais, não vamos matar ninguém, né? Então, claro que nós entendemos isso, né, irmãos? Mas o princípio permanece. Qual é o princípio? Não podemos nem citar e nem nos deixar incitar. Nem citar o próximo, nem nos deixar incitar por alguém que tente nos levar a um Deus, que veja que a Bíblia diz aqui, dos povos em redor, um Deus que não conheceste, nem teus pais, versículo 6, um Deus que não foi revelado na palavra, um culto que não está de acordo com as Escrituras Sagradas. Mas perceba a evolução, primeiro o coração, depois a incitação. As coisas elas vão seguindo esse caminho, irmãos. O mal não está fora dos homens de forma, vamos dizer assim, mais importante. O nosso problema é o nosso coração. O diabo engana o homem por causa do coração. As influências elas conseguem ser influências mais por causa do coração. É sempre o problema do coração. O coração, quando ele começa a querer agradar-se e dirigir, e não a palavra de Deus, haverá incitação, haverá a tentativa de aconselhamento. Veja que aqui tudo é um conselho. Vamos adorar outro Deus? E isso pode ser atrativo também para aquela pessoa que tem o mesmo coração, um coração que também não quer se submeter a Deus. É assim que as alianças e os cultos falsos vão sendo formados, porque um coração idólatra começa a agradar um outro coração idólatra, que agrada um terceiro coração idólatra, e aí todo mundo começa a fazer aquilo que agrada os corações idólatras dos homens, mas não a palavra de Deus. Não devemos incitar, aconselhar esse tipo de coisa, irmãos. Oséias capítulo 5, versículo 11. Vamos ver também? Oséias capítulo 5, versículo 11. Oséias capítulo 5, versículo 11. Olha aqui, versículo. Olha o que ele diz. Efraim está oprimido e quebrantado no juízo, porque quis andar após o mandamento dos homens. Então, olha, o coração, não siga o teu coração, não incita a um falso Deus. E qual é o problema de Efraim? É que Efraim seguiu o mandamento dos homens. Essas coisas estão entrelaçadas, irmãos. O coração humano gera mandamentos humanos, tradições humanas e incitações humanas, aconselhamentos humanos, né? Bem-aventurado um homem que não anda no conselho dos ímpios. O problema aqui está em nós vigiarmos primeiro o nosso próprio coração. Vamos ver outro texto, Miqueias, capítulo 6, versículo 16.
Miqueias, capítulo 6, versículo 16. Porque se observam os estatutos de Omri e toda a obra da casa de Acabe, e andais nos conselhos deles, para que eu faça uma desolação e dos seus habitantes um assobio, assim trarei sobre vós o opróbrio do meu povo. Vocês conheceram Acabe, nós passamos aqui vários domingos lendo sobre Acabe, né? Em 2 Reis, né? Lembra? Acabe, esse rei terrível. Observando os estatutos de Omri e toda a obra da casa de Acabe, andai nos conselhos deles. Aqui está, irmãos, um homem ímpio, uma família ímpia, conselhos ímpios, influenciando aquelas pessoas. Outro texto, 1 Reis, capítulo 11, versículo 33. 1 Reis, capítulo 11, versículo 33. Perdão. 1 Reis, capítulo 11, versículo 33. Diz assim a palavra do Senhor. Em seguida, nós vamos ler o 12:33 também, tá? Então, vamos ler esse aí. O 11:33 e o 12:23. 11:33. Porque me deixaram e adoraram Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemós, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon. E não andaram, olha só, pelos meus caminhos, para fazerem o que é reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi, seu pai. Você percebe? Eles andaram pelas idolatrias dos povos e não pelos conselhos e os caminhos do Senhor. Agora, o 12:23. Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim, e ao restante do povo, dizendo... Acho que esse versículo está errado. Não, depois eu vou... Acho que é 33. Será que é 33? Bora ver. Tomara. Bora ver. Acho que é também. E sacrificou no altar que fizera em Betel no dia 15º do 8º mês, que ele tinha imaginado. É esse mesmo. Imaginado no seu coração. Assim fez a festa aos filhos de Israel e sacrificou no altar queimando incenso. Aqui é o Jeroboão, que é outro famoso pela idolatria. Nós vamos ficar por aqui hoje, irmãos. Mas eu queria... Vocês podem marcar que semana que vem... se eu esquecer, vocês me lembram, tá bom? A partir da semana que vem nós vamos ler Deuteronômio 12. Nós lemos até 1 Reis 12:33. Até conserte aí, tá? Na seu papel, que não é 23, é 33. Vamos então encerrar com uma consideração final aqui, irmãos. O que nós aprendemos no início do estudo da proibição aqui, da pergunta 109? Pecado proibido, primeiro pecado proibido, que vai dar sentido a todos os outros. Proibir, os pecados proibidos no segundo mandamento são estabelecer. Então eu vou estabelecer. Eu vou implementar um culto falso. Não. Aconselhar. Eu vou aconselhar outros a fazer isso. Não. Eu vou mandar outros fazer isso. Não. Usar. Também não. Aprovar. De qualquer maneira. Não. Eu não devo estabelecer. Eu não devo aconselhar. Eu não devo mandar.
eu não devo usar, eu não devo aprovar de qualquer maneira qualquer culto religioso. Essa é a questão. Não instituído por Deus. Aqui está. Nós não podemos, irmãos, nos iludir com aquilo que agrada ao nosso coração, com aquilo que nós somos incitados por alguém que está agradando o seu coração e que de repente aquela incitação também agrada o nosso coração naquele momento. Nós não podemos ouvir os mandamentos dos homens que de repente, num certo sentido, agradam o nosso coração. Nós não podemos seguir exemplos de homens idólatras, de uma tradição idólatra. Nós não podemos, como aqui fez Jeroboão, seguir a imaginação do nosso coração. Não, nem homens, nem nosso coração, nem situações que agradam o nosso coração são o nosso critério, mas a palavra de Deus, aquilo que Deus ordena. E se nós amamos a Ele, nós queremos agradar a Ele. Então, nem cuidado com o que você gosta de repente num certo culto. Sempre que você gostar de alguma coisa num certo culto, pergunte assim: isso aqui está na Bíblia ou isso aqui só está me agradando? Eu acho tão legal, tão animado, tão empolgante, né? É tão bonito. Pare logo aí, diga assim: tá bom, está me agradando, mas isso aqui é do meu coração ou é da Bíblia? Aí se você perceber que não tem base na Bíblia, diga: não, eu não vou seguir o meu coração. Eu não vou aconselhar ninguém a fazer isso. Eu não vou incitar ninguém a fazer isso. Nem vou seguir isso. Eu vou seguir o que está na palavra de Deus. É isso, irmãos. O pecado proibido é não estabelecer, aconselhar, mandar, usar e aprovar. De qualquer maneira, qualquer culto religioso não instituído por Deus. Porque a base é a palavra de Deus em tudo, inclusive no culto. Amém? Vocês têm alguma pergunta, irmãos? Não? Então vamos orar, irmãos, pedir que Deus nos guarde, né? Tudo é graça, irmãos, tudo é graça. Não vamos pensar que nós estamos isentos, não. Nosso coração é perigoso. Vamos pedir que Deus nos guarde na sua palavra. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor está nos dando o privilégio, a oportunidade de estudarmos este assunto, Senhor, caminhando e meditando nele. Nós queremos agradecer, pedir em primeiro lugar, que foram os 2 temas do nosso estudo hoje, que o Senhor nos faça amar cada vez mais ao Senhor no nosso coração, e o Senhor possa nos usar para implementar o culto verdadeiro na nossa chamada e vocação, dentro dos nossos ambientes, Senhor, e que o Senhor nos guarde de seguir o nosso próprio coração quando ele em algum sentido se rebelar contra a sua palavra. Não sigamos o coração como critério, mas a palavra como critério, Senhor. Nunca nos dê graça para não aconselharmos e incitarmos os nossos irmãos a alguma prática que não seja bíblica, mas que possamos sempre nos voltar às Escrituras com humildade e reconhecer também quando estamos gostando de alguma coisa que não seja bíblica, para nós nos arrependermos, para nós nos voltarmos, nos fortalecermos. Sempre, Senhor, na sua palavra. Abençoa aqui a nossa igreja assim. E abençoa também as demais igrejas, para que o culto seja cada vez mais puro, que glorifique unicamente ao seu nome santo. Em Jesus Cristo nós oramos e nós agradecemos. Amém.